Boa noite. A verdade é que eu vou fazer... Para bucha. Escolha. Obrigado, Mário. Sim, parece mais importante. Então, vamos começar do começo. Boa noite. A verdade é que eu pretendo fazer o caminho inverso do Rabino. O Rav começou explicando de Hanukkah e aí ele falou sobre educação. Eu vou falar sobre educação, Bezrat Hashem, e de lá a gente vai entender, talvez de uma forma, um segundo step, uma segunda etapa, no que o Rav colocou como o primeiro shur. É bom que a gente escuta um shur do outro, porque senão acontece que a gente começa a repetir, e aí as pessoas dormem e a gente não sabe por quê. A verdade é, eu só vou colocar um ponto antes de começar o shur em si, é que temos aqui um certo desafio, mas a gente vai vencer ele. O tema do meu shiur, o título do meu shiur é para que serve a escola? Eu acho que a maioria das pessoas aqui se perguntaram isso durante muitos anos. Para que serve a escola? Não, mas o desafio que eu coloco aqui é que o público que escuta o shiur se divide em dois pelo menos. Tem aqueles que estão agora com os filhos na escola, estão educando os filhos agora ou estão para educar os seus filhos. Mas tem muitas pessoas que na verdade já terminaram com essa fase, sim? A gente já está, não sei se isso é bom ou ruim, mas é um fato. Agora a gente está só tentando, no melhor dos casos, reformar, tentar ajeitar os estragos, alguma coisa do estilo. Minha mãe sempre fala que a educação é do 0 aos 2. Do 0 aos 2 se ensina as crianças a andar e falar, e dos 2 aos 120 a sentar e ficar quieto. Essa é a suma de toda a nossa educação. Mas o ponto é que o shiur que a gente vai falar, apesar de que ele sim é direcionado à educação das crianças, principalmente crianças no ensino fundamental, ele é extremamente relevante a cada um de nós na nossa vida pessoal, não só no que a gente transmite aos outros, mas na nossa educação pessoal, e mais do que talvez na nossa educação pessoal, na definição da nossa escala de valores, que é super importante. Então vamos lá. Vamos direto para a nossa pergunta. Para que serve a escola? A gente pode perguntar isso de outra forma também. Como eu defino uma boa escola? O que é uma boa escola? Onde eu devo educar os meus filhos? Então, a verdade é que essa foi uma pergunta muito discutida. Até hoje ela é discutida nos campos de pedagogia, de psicologia. A Corona deu a resposta para todo mundo. Uma boa escola é uma escola que tem uma carga horária bastante longa. Ou seja, a primeira expectativa dos pais frente à escola é que a escola seja babysitter. Tá? Então, não é disso que eu estou falando hoje. Não estou falando do que eu ganho quando o meu filho vai para a escola, e sim o que eu dou ao meu filho quando ele vai para a escola. Que é quando eu procuro algo que vai educar ele, qual deve ser o meu objetivo? Pergunta aberta a respostas. Acho que cada pessoa tem uma, não? Para mim, são os valores que vão dar de valores humanos, de socializar, de respeito. Ok. Valores humanos, valores sociais, valores também, não sociais só do ponto de vista geral, mas também como se relacionar com outras pessoas. Outras tentativas? Ninguém quer que o filho seja engenheiro, médico, não tem nenhum judeu aqui? Cadê? Fundamental é dali que você começa, não? O que é uma boa escola? Acho que a casa é a melhor escola. Não, boa, pode ser. A minha pergunta é outra. Qual é uma boa escola? Quando ele sai de casa, para onde ele vai? De forma geral, a resposta da Michelle também entra nessa resposta. A boa escola é uma escola que prepara a criança para a vida. Agora eu posso decidir qual é a principal preparação que eu quero dar para ele na vida adulta. Na vida adulta eu quero que ele seja uma pessoa de valores. Na vida adulta eu quero que ele seja uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Na vida adulta eu quero que ele, sei lá, cada um, you name it, seja uma pessoa religiosa. Mas o Hinuch, ele é sempre levado, principalmente a educação das crianças, ele é tomado como, na verdade, como eu preparo ele às
próximas fases da vida ou a vida adulta da criança. Nesse ponto de vista, na verdade, tem aqui uma pergunta que ela é mais profunda ainda e não menos importante. Nessa visão, a gente enxerga a infância como, eu vou ser um pouco assim, extremista, mas no final das contas é isso. A gente enxerga a infância como uma fase passageira, uma fase preparatória no melhor dos casos. E no pior dos casos, ou no caso verdadeiro, a gente enxerga a infância como uma falta de desenvolvimento. A criança, a pessoa tem que ser um adulto. E a criança, quando ela é criança, ela simplesmente não tem a capacidade de ser um adulto porque ela ainda não é desenvolvida o suficiente. Então a gente vai agora preparar ela para quando ela for adulta, ela poder lidar com a vida. Domesticar ela, tentar, de alguma forma. Mas, quer? Não, tá bom. Não, ninguém, quem acha fácil é porque não fez. Para responder essa pergunta, talvez de um outro aspecto, um outro lado, eu quero fazer uma pergunta que durante muitos anos ela me incomodou. E a pergunta é a seguinte: a priori, a forma como Hashem criou o ser humano tem um bug, tem um defeito. Um bug, um defeito. Problema de programação. Por quê? Porque na época onde a criança ela é educada, seja no ensino fundamental, depois no ensino médio também, é a época que na verdade ele molda, ele recebe as ferramentas para lidar com a vida. Seja as ferramentas da sua personalidade, seja profissionais, seja todo tipo. Não? Só que quando ele aprende a lidar com a vida, ele não realmente conhece a vida. Além de todos nós sabemos que o que a criança, a visão de vida que a criança tem, ela é, talvez a melhor definição, infantil. Ela é pequena, ele não realmente conhece os desafios, os problemas, as coisas que ele de fato vai lidar. Não seria mais correto o contrário? Que a pessoa ela lidasse e aprendesse a lidar com a vida conhecendo de fato os problemas? Por que quando a gente toma as decisões mais importantes da nossa vida, mesmo numa idade um pouco mais velha, o cara decide a profissão que ele vai ter, às vezes ele decide com quem ele vai casar, ele ainda não sabe o que é viver de verdade, e a hora que ele é viver de verdade, ele já está, uma vez o Rav Shammah, não sei quem lembra, na sinagoga velha, o Rav Shammah deu um shiur sobre Chinuch, e ele falou uma frase que é muito importante: chega uma hora que você tem que trocar a roda da bicicleta enquanto ela está andando. É isso que muitas vezes acontece na vida adulta. Mas a priori deveria ser o contrário. Vamos explicar para a criança o que é a vida e depois a gente explica para ele como lidar com isso. Aliás, muitos modelos de educação são baseados nessa forma. Eles são criados com essa filosofia de que, na verdade, a gente precisa, de acordo com a capacidade da criança de comportar, de suportar, a gente precisa expor a criança quanto mais aos dilemas, aos problemas, aos desafios da vida. Eu não sei quem cresceu na geração velha, escutou isso muito dos pais. A vida não é piquenique, a vida não é brincadeira, você vai ter que lutar, você vai ter que... Saiba que no mundo afora não é assim, e frases do tipo, não é? O que é? O mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos, etc. e tal. São tentativas de tentar expor as crianças ao máximo ao que acontece no mundo so-called, o mundo real. Adkan, teorias de educação que a gente vive dentro da nossa sociedade. Eu quero expor para vocês uma visão totalmente diferente, que ela é exposta em várias fontes do judaísmo, mas em especial quem escreveu isso de uma forma talvez mais bem definida foi o Rav Kook. Inclusive, com a ajuda do ChatGPT, eu imprimi para vocês. Eu sei que não é o formato, mas eu quero ler pelo menos algumas linhas juntos. Tem aqui não para todo mundo, então 2, 3 pessoas que quiserem, peguem e passem, por favor. Ler juntos, porque eu quero... As minhas palavras nunca vão ser tão boas quanto as palavras do Rav Kook. Vale dizer também que as palavras do Rav Kook traduzidas pelo ChatGPT são menos boas do que as originais, mas eu preferi fazer isso em português do que fazer em hebraico e ter que traduzir, a gente ia perder mais tempo. Sim? Então não todo mundo... Eu vou ler devagar, vai dar para acompanhar, mas eu acho que vale a pena ler dentro.
Sim? Esse discurso, na verdade, é um discurso que o Rav Kook deu na abertura de um Talmud Torah, de uma escola para meninos, para crianças, em Rehovot. Lá quando o mundo ainda era em preto e branco, em 1900 e Guaraná com rolha. Por aí. Mais ou menos. Sei lá, há muito tempo atrás, quando as Moshavot ainda estavam no começo, e abriram lá um Talmud Torah, um Heider, para os meninos na Moshavá de Rehovot, na cidadezinha de Rehovot. Então, o Rav Kook escreve o seguinte, vamos ler juntos e tentar entender. Sobre a infância recai sempre a pergunta: como a reconhecemos em sua relação com a educação? Be'etzem, qual deve ser o nosso relacionamento, do ponto de vista educativo, a essa fase da vida da criança, que é a infância? E aqui o Rav Kook ele explica que existe uma diferença muito grande de como as outras culturas enxergam a criança e como o judaísmo, como a Torá, enxerga a infância e esse ser que está na nossa frente. Se ela é apenas uma preparação para a vida adulta, como na verdade é o que a gente descreveu até agora, ou se possui um valor grandioso por si mesma. Fala o Rav Kook, a infância ela tem um lado, ela tem um valor próprio. Em outras palavras, a gente vai ver mais para frente, a educação na época da infância é ensinar a criança a ser criança, não a ser adulto. O que quer dizer ser criança, jogar bolinha de gude? A gente já vai ver. Mas antes de mais nada, entender que a infância ela tem um valor próprio. É claro que quando se coloca o fundamento da vida apenas no trabalho e no sustento, a infância não tem mérito próprio. Fala o Rav Kook o seguinte, na verdade essa pergunta ela é baseada numa pergunta anterior muito mais profunda. Qual é o objetivo? Qual é a definição de sucesso na vida? Como você define uma pessoa bem-sucedida? Porque na verdade é isso que você quer para os seus filhos, não? Você quer que os seus filhos sejam pessoas bem-sucedidas. Então, de forma geral, se você põe o sustento, a parnassá da pessoa, como a definição principal do que é uma pessoa bem-sucedida, automaticamente a infância, como ele falou, é uma preparação para a vida adulta, porque agora a criança não consegue se sustentar. Parênteses, quando o Rav Kook fala aqui, sustento não é só o sustento do ponto de vista físico, comida, parnassá, dinheiro, salário. Ele está falando, na verdade, transformar, criar uma vida o mais confortável e talvez o mais correto e moral, mas dentro dos parâmetros desse mundo aqui da sobrevivência humana. Porque muitos dos valores que a gente define como os valores, o que são na realidade? São formas de conviver com outras pessoas de forma que eu possa viver e eles também possam continuar a viver da forma mais confortável possível. Mas eles perdem uma pergunta muito importante. Eu vou viver bem e você vai viver bem, mas para que a gente vai viver? Qual é o objetivo de toda essa sobrevivência que a gente tem aqui nesse mundo? A criança, nesse caso, ou seja, no caso que a criança, ela não tem, a infância não tem mérito próprio, é apenas uma matéria bruta, da qual se pode moldar um instrumento útil e comercializável. Ele é mais bravo que eu. Não é assim de acordo com a visão ideal, que organiza a vida segundo a pureza que há nela. Falou Rav Kook uma coisa muito, muito importante. A gente encontra crianças e a gente vê nas crianças sempre pureza, ingenuidade, uma certa bondade demasiada. E no melhor dos casos a gente acha isso muito lindo e muito fofo, mas no fundo, o pai tem um pouco de medo, os pais têm um pouco de medo de que ele continue ingênuo e ele não se torne uma pessoa bem-sucedida. Ele vai continuar uma criança. Ele acha que tudo é bonito, tudo é cor-de-rosa, tudo é lindo, e ele não vai conseguir lidar com os problemas reais da vida. Falou Rav Kook, a Torá enxerga isso totalmente diferente. A pureza, a simplicidade e a ingenuidade que a criança ela desenvolve quando ela na infância, ela é talvez o neches, a propriedade mais preciosa que a pessoa tem no hinuch dela todo. Por quê? Porque a gente realmente vive num mundo onde a priori tem muitos problemas, a priori não, ele tem muitos problemas, ele tem muitos desafios, ele tem muitas dificuldades. Só que a pessoa, de tanto que ele tem que lidar com os problemas, com as dificuldades, com os desafios, ele acaba esquecendo que esse mundo, na verdade,
é o mundo de Hashem. Que esse mundo, na verdade, ele pertence a um grande plano. E todos os problemas que a gente tem que lidar como seres humanos só existem dentro desse contexto. Do contexto de Hashem, que ele só quer o bem para todos os seres humanos, para todas as pessoas no mundo. Essa visão, muitas vezes na fase adulta, ela se perde. E a pessoa ela se torna uma pessoa amargurada, se torna uma pessoa dura, se torna uma pessoa que ela deixa de acreditar no bom que existe no mundo, na vida e, bichlal, na direção da vida. Essa é a fase 1. Vamos ler mais um pouco, eu vou explicar a fase 2 também. Não é assim de acordo com a visão ideal, que organiza a vida segundo a pureza que há nela, segundo o bem, a bondade e a inocência que se derramam em seu interior. Na verdade, o Rav Kook falou aqui algo mais profundo do que eu disse. O Rav Kook falou o seguinte: a bondade, a pureza e a inocência que existe dentro da pessoa, ela tem um valor próprio. Na sociedade que a gente vive, e na verdade isso se conecta diretamente com Hanukkah. A sociedade que os gregos tentaram impor, e não tentaram, conseguiram impor a toda a sociedade ocidental, ela mede o sucesso em coisas que são mensuráveis. Em fama, poder, dinheiro, até talvez ser uma pessoa boa, mas ser uma pessoa boa que outras pessoas conseguem sentir e ver, se comportar de forma boa. A Torá não enxerga dessa forma. O principal do ser humano é, antes de mais nada, quem você é. Como você é por dentro. Quanta pureza, quanta bondade, quanta ingenuidade, quanto bem você tem nos seus olhos. E a fase que você usa para construir essa visão é a infância. A infância, a criança não fica na infância, infelizmente talvez, mas ela cresce e ela sim desenvolve outras ferramentas para lidar com os problemas que existem na vida, com os desafios, com as dificuldades. Mas ela não pode perder essa visão positiva da vida, essa visão verdadeira e pura da vida. Porque é só nesse contexto que ele vai conseguir trabalhar. Não tem como medir, mesmo nas nossas ferramentas, não tem como comparar uma pessoa que ela tem essa visão positiva, boa, dentro dela, e assim ela enxerga a vida, como ela lida com os problemas da vida, e como ela define as prioridades na vida dela, o que vem antes e o que vem depois, do que uma pessoa que ela está o tempo todo ocupada com a luta da sobrevivência. É incomparável. Não é assim de acordo com esse juízo. A infância ganha valor não apenas como uma preparação para a maturidade e a vida adulta, mas como uma etapa preciosa na vida em si. E às vezes chega a ser considerada a mais elevada das épocas da existência, da vida da pessoa, para a qual todas as demais deveriam servir de preparação. A capacidade de chegar nesse nível de plenitude interna, de enxergar o mundo da forma correta como ele é de verdade, por detrás de todas as barreiras, de todas as cortinas, de todos os problemas que eles são, na verdade, derivados, e enxergar a Neshama, talvez, do mundo, enxergar o mundo na sua visão interior, essa é a coisa mais preciosa que tem. E esse ponto os gregos não conseguiram entender. Não só como eles não conseguiram entender, como eles não conseguiram aceitar. Todo mundo estava no Gan. E todo mundo sabe que os Hashmonaim entraram no Beit HaMikdash e procuraram um pote de óleo puro. Nahon? Sabe o que é um pote de óleo puro? Só para entender? É um pote de óleo fechado, que o lacre dele não foi violado e ele não foi mexido pelos gregos. Zeu. Então, agora pensem o que os gregos sim fizeram. Parece coisa de criança. Entraram lá, num batalhão grego, no Beit HaMikdash, e abriram garrafinha por garrafinha dos óleos, fizeram assim, devolveram não usaram os óleos, não tiveram proveito deles, não derramaram, não destruíram, simplesmente impurificaram. Por quê? Porque eles negam o conceito pureza e impureza. O que é pureza? Como se mede pureza? Como você... Onde me define? É algo palpável? É algo que eu ganho com a pureza? O que eu perco? Eu sou mais inteligente quando eu tenho pureza? Eu sou mais rico quando eu tenho pureza? Eu sou mais... O que é isso? E Am Yisrael falou, não, essa é toda a diferença do mundo. Essa é toda a diferença da vida. O Rav perguntou, Nahon, por que eles fizeram tanta questão de acender os olhos com o óleo, a menorá com óleo puro? Porque essa é a discussão. A mesma coisa com o estudo da Torá. Hanukkah é a festa da Torá Shebal Pé, da Torá oral.
A Torá oral, quando a gente estuda a Torá, hoje, que nem a gente está fazendo agora, você poderia estar aqui escutando eu falando Torá, ou você poderia estar escutando alguém que está falando sobre psicologia e pedagogia na Universidade de Barileu, do Ben Gurion, you name it. Sim? Qual a diferença? Será que tem diferença? Essa é uma sabedoria, essa é outra sabedoria. Ele tem uma teoria, eu tenho a minha teoria. Pode ser que a minha também é boa, a dele também é boa, mas qual a diferença entre elas? Sabe qual a diferença? Essa é Torá, essa não. Essa é divina e essa é humana. A gente tem muito respeito pelo que é humano, mas não é divino. Automaticamente, para a pessoa estudar a Torá, ela precisa manter a pureza dela, ela precisa ser uma pessoa boa, para ela poder se conectar com a Torá, porque a Torá não passa só através da nossa cabeça. A Torá passa principalmente através de quem somos nós. Dá vontade de ler tudo, eu não vou ler tudo porque a gente não tem tanto tempo. Eu aconselho, quem quiser depois, completar. Mas esse ponto, primeiro, ele é extremamente importante quando a gente fala da educação das crianças. Quando eu vou procurar uma escola para os meus filhos, antes de mais nada, eu preciso procurar uma escola que vai desenvolver neles a visão. Não é à toa que as crianças, quando vão para a escola, eles começam a estudar Humash. Quem estudou Humash, as histórias de Bereshit, é antes dos problemas. Mais para frente, os meninos vão estudar Mishnah, vão estudar Lahá, chegam no Tichon, eles têm lá perguntas filosóficas e debates morais. Não pode fazer isso com as crianças. As crianças precisam contar para eles que existia um sujeito chamado Avram Avinu. E a única coisa que ele queria na vida é fazer o bem a tudo e a todos. Porque ele entendeu que é isso que Hashem quer. Essa é a educação que a criança precisa desenvolver. A educação de saber da visão de que eu vivo no mundo de Hashem. Uma educação pura. Mas isso não é verdade só com as crianças. Isso é verdade também para cada um de nós. A gente está tão emergido dentro dessa cultura ocidental que a gente também mede o nosso sucesso. Até quando a gente escuta um shiur, muitas vezes passa pela cabeça a pergunta é: que eu posso... Se eu não posso contar nada que eu escutei no shiur, então não valeu a pena. Mas quanto isso te transformou? Quanto isso te mudou? Quanto isso te tocou? Quanto isso... Será que a gente está o tempo todo se preocupado em exteriorizar? Em medir isso em coisas mensuráveis? Ou a gente está o tempo todo construindo o nosso interior, apesar de que quem olha de fora talvez não vai ver nada? Eu comentei aqui no Shurim, com isso eu termino. Uma dos decretos, o Simão não gosta que eu falo com isso eu termino. Então eu não vou falar, eu cancelo com isso eu termino. Dos decretos menos famosos, ele nunca termina. É isso aí. Um dos decretos, o que eu posso fazer? A Torá é tão boa que eu não consigo parar. Um dos decretos menos famosos dos gregos eram que as casas não poderiam ter portas. Conhecem eles? Já ouviram falar sobre isso? Portas. Não podia fechar a porta. Ou não podia trancar, duas versões. Sabe como isso chama hoje em dia, aliás? Quem sabe? Instagram. Instagram quer dizer, minha casa não tem porta. Todo mundo eu mostro para ele que eu estou comendo, o que eu estou dormindo, o que eu estou fazendo, onde eu estou indo, onde eu não estou indo. A minha vida está exposta. Por quê? Porque só assim a minha vida tem valor. Se eu fecho a porta e ninguém vê que eu estou estudando, ninguém vê que eu estou fazendo alguma coisa boa, então onde isso tem valor no nosso mundo? Mas a Torá ensina pra gente que não é assim. A pureza ela é anterior a todas as outras vantagens, a todas as outras malot. Isso tem que ser, antes de mais nada, o nosso principal objetivo. Chag Sameach. Viu que eu terminei? Fala, Kavod. O microfone lá. Tô. Rebelião? Chamar.